Pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo 2 crianças, após a colisão de um comboio com um mini autocarro escolar na quarta-feira, na cidade belga de Borgerhout. A imprensa local divulgou imagens do veículo gravemente danificado, tombado junto a uma estrada perto da linha férrea, com tendas montadas pelas equipas de emergência à sua volta. O autocarro transportava 9 passageiros, 7 crianças e 2 adultos. Entre as vítimas mortais estavam 2 adolescentes de 12 e 15 anos, um supervisor de 27 anos e o motorista do autocarro de 49 anos. Os menores eram alunos de uma escola para crianças com necessidades especiais, segundo a polícia. As autoridades disseram ainda que 5 crianças foram levadas para o hospital em estado crítico, acrescentando que já se encontram estáveis. A polícia está a investigar as causas da colisão. Ninguém consegue influenciar o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko além de Vladimir Putin. É o que disse à Euronews a líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko is serving to Russia's interest, not to interest of Belarusian people. He is ready to betray our sovereignty, our independence, just to stay in power. So please don't think that Lukashenko can be splitted. He will fulfill all the orders of Putin, but he is doing this against the will of Belarusian people. O presidente francês Emmanuel Macron terá alertado Lukashenko no domingo para não intensificar o envolvimento de Minsk na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Kiev avisou que a Rússia pode estar a preparar uma nova ofensiva contra o norte da Ucrânia com a ajuda da Bielorrússia. Lukashenko and Putin have a symbiotic friendship. They support each other, they use each other, and of course it's illusion that they can be splitted. Lukashenko nega quaisquer planos de envolver o país na guerra, a menos que seja cometida uma agressão contra o território bielorrusso. Aponta não só para a Ucrânia, mas também para os Estados Bálticos. O surto de ébola e a insegurança alimentar estão profundamente interligados, segundo o chefe do gabinete do Programa Alimentar Mundial da ONU em Ituri, na República Democrática do Congo. De acordo com o responsável do PAM nesta província, se a população das zonas afetadas não receber ajuda alimentar, as pessoas não ficam em casa e vão aos mercados em busca de alimentos, o que faz aumentar o risco de propagação da epidemia. O surto conta mais de 900 casos suspeitos e mais de 220 mortes, disse na segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O surto de ébola, que começou na República Democrática do Congo, propagou-se despercebido durante semanas, porque as autoridades acreditavam que o surto era causado pela mesma estirpe de antes, mas acabou por verificar-se tratar-se de uma estirpe bastante mais rara. Em França, as temperaturas estão a bater recordes durante o mês de maio. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional francês, os termómetros ultrapassaram os 30 graus Celsius em várias partes do país e as previsões apontam para que o calor se mantenha até ao final da semana. Paris sofreu com temperaturas recorde na segunda-feira, com uma forte onda de calor a assolar a capital francesa. Hier, je rentrais à l'appart et une femme qui est tombée dans les pommes due à la chaleur. Donc on s'est tous arrêtés pour l'aider, etc. Mais on pense toujours que ça serait assez proche, etc. Ce qui est très important. Mais faut pas oublier aussi les gens qui sont juste autour de nous, nos voisins, les gens, même les personnes âgées qui sont dans la rue et qui font leur petite balade par moment sans se soucier du soleil, mais ils devraient. Le seul avantage, c'est que plus on aura de canicule maintenant, plus les gens feront peut-être des efforts. Donc voilà, on essaie de rester optimiste. Muitos parisienses e turistas foram obrigados a refugiar-se à sombra, com a cidade a atingir máximas superiores a 34 graus Celsius. Definitely makes me realise that it's happening everywhere. So in Australia we have a lot of bushfires or floods, quite often at the same time, just in different parts of the country. And I suppose when you come overseas so far away, it's 26 hours to get here from Melbourne, you realise that, it really is the whole planet that's affected. It's not just us in our little island tucked away. Os especialistas afirmam que os fenómenos meteorológicos extremos estão a surgir com cada vez mais frequência, colocando mais pessoas em risco.
Grécia e Turquia têm assistido a uma transformação profunda nas suas relações económicas. Nos últimos 5 anos, o volume total do comércio e do turismo entre os dois países terá duplicado. No entanto, este crescimento tem se tornado cada vez mais desigual, marcando uma mudança significativa em relação ao equilíbrio observado nos anos anteriores. Ενώ από την Ελλάδα μέχρι πριν από 10 χρόνια ερχόταν στην Τουρκία για ψώνια, Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη και Σάνι, τώρα από την Τουρκία οι επισκέπτες πάνε στην Ελλάδα γιατί οτιδήποτε θέλουν να ψωνίσουν είναι πιο φτηνό. Εδώ είναι φτηνά τα απολύτως απαραίτητα για να ζήσει κάποιος, να διαβιώσει, να επιβιώσει μάλλον. Αλλά όταν πάει να ψωνίσει κάτι ακριβότερο, κάτι καλύτερο, η τιμή εκτοξεύεται. Embora o número de gregos que visitam a Turquia se tenha mantido relativamente estável, o número de turistas turcos na Grécia terá triplicado nos últimos 4 anos. Geçen ay Yunanistan'a tatile geldim. Karayoluyla Kavala'ya ve Selanik'e gittim. Ve Yunanistan'ı çok beğendim açıkçası. Yemekler çok güzeldi, porsiyonlar büyüktü ve ucuzdu her şey. Fiyatlar gayet uygundu. Η τουριστική πλευρά της Ελλάδας είναι πολύ σε κατώτερα επίπεδα από πλευράς οικονομίας της Τουρκίας και ως εκ τούτου βλέπουμε από το Αϊβαλί είτε από τις διάφορες άλλες περιοχές περνάνε κατά χιλιάδες πλέον, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στα ελληνικά νησιά. Fontes diplomáticas indicam que só o consulado da Grécia em Istambul emite atualmente cerca de 1.300 vistos por dia, muitos dos quais a permitirem entradas múltiplas. Eskiden Yunan müşterilerimiz daha yoğundu. Şu an Türkiye'ye daha az uğruyorlar. Bunun sebebi ekonomik şartlar bu şekilde. Kıyasla daha az. De acordo com os dados da Autoridade Estatística Helénica, a balança comercial entre os dois países também sofreu uma mudança drástica. As importações da Turquia para a Grécia cresceram, sendo agora estimadas em 3,34 mil milhões de euros. Por outro lado, é esperado que as exportações gregas mantenham a tendência descendente dos últimos 3 anos, depois do pico de 3 mil milhões de euros em 2022. Τα τελευταία χρόνια, η ροή των επισκεπτών από την Τουρκία στην Ελλάδα και αντιστρόφως έχει αλλάξει. Όλο ένα και περισσότεροι Τούρκοι έρχονται και εξοδεύουν στην Ελλάδα. Όλο ένα και λιγότεροι Έλληνες έρχονται και ακόμα λιγότερο ξοδεύουν στην Τουρκία. Από την Κωνσταντινούπολη, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Pela primeira vez, Atenas acolhe uma grande exposição dedicada ao extraordinário percurso da artista e intérprete Tilda Swinton, cuja presença no grande ecrã tem cativado o público há décadas. Intitulada Ongoing, a exposição reúne figurinos, objetos pessoais, fotografias e excertos de filmes ligados às colaborações criativas e de amizades que Swinton desenvolveu ao longo dos últimos 40 anos. What seems to happen is you're a young, emerging artist, you've had your first album, your first collection, your first film, your first book. You got there out of a web of friendship, a web of your family, a web of your university, your art school, your college, whatever. And then you're encouraged, sometimes subtly, sometimes not so subtly, by the record label or the gallerist or the film studio to just go solo, to just separate yourself. It's important for you to brand yourself as a commodity. And so I thought, my show at I. This is what I could maybe offer as some way of being useful. A portrait of a different way of working, which happens to be accurate to my story. A atriz partilha com os visitantes os momentos decisivos e as colaborações que moldaram a sua trajetória artística, desde os primeiros trabalhos com Derek Jarman até aos seus projetos mais recentes com Pedro Almodóvar. Swinton destaca consistentemente a natureza coletiva da criação artística, convidando o público a ver a arte como um diálogo contínuo. Derek Jarman always used to say, prepare to go to the set as if you're going to a party. And that was really how it was. And as we all know, a good party is a party, you don't want the host to be completely responsible for the energy in the room. You don't want a bunch of guests who stand around waiting for the host to tell them how to have a good time. A good party is shared, the energy is shared with everybody. Somebody puts on the music, somebody pours the drinks, somebody brings the food. A exposição Ongoing de Tilda Swinton estará na Sala Onassis Ready em Atenas até dia 28 de junho.
Todos os verões, o passo do Galibier, nos Alpes franceses, fica repleto de autocaravanas e cadeiras dobráveis à beira da estrada para a lendária etapa da Volta à França. Mas neste momento, em meados de maio, o cenário é bem diferente. Ainda coberta de branco, na montanha ecoa o rugido dos limpa-neves. As máquinas vão abrindo caminho gradualmente através das espessas camadas que se acumularam durante o inverno, de modo a irem revelando o asfalto. Il peut y avoir de 1 mètre jusqu'à 10, 12, 13, 14 mètres. Mas ao longo dos anos, os trabalhadores responsáveis pela manutenção das estradas têm notado uma diminuição no volume da neve. Chaque année, auparavant, on faisait le minage de la corniche, qui est vraiment sur la partie sommitale du col. Maintenant, ça devient très aléatoire. Cette année, on ne va pas la faire parce que justement, cette corniche est très peu formée, donc le risque il est pratiquement nul. As operações de remoção de neve nas montanhas requerem competências técnicas, precisão e excelente conhecimento do terreno. Mas trazem também a sua quota parte de surpresas e encontros com a fauna local. Quand on voit sortir les marmottes, les premières marmottes qui sortent, elles sont sur la neige, elles courent sur la neige. C'est joli, on voit des chamois. Quand il fait très mauvais, on déneige mais on ne voit pas où est-ce qu'on avance. On arrive des fois à se perdre un petit peu, à se retrouver à côté de la route parce qu'on ne voit pas à 5 mètres. A reabertura gradual dos caminhos nas montanhas anunciou o regresso progressivo da época alta de verão, com uma maior circulação nas estradas, mais turistas e uma agitação renovada. Apenas a imensidão dos Alpes e a beleza das paisagens permanecem inalteradas.